pessoal, na questão de número 2 do nosso material, lembrando que a número 1 foi surreal, né? Pelo amor de Deus, a questão de número 1, brincadeira, galera. Muito, muito, muito pesado, muito tenso, muito chato. Ave Maria. Na 2, pessoal, ele fala assim, ó, seja x um número real no intervalo de 0 a π sobre 2, ou seja, x é um número maior que 0 e menor que π sobre 2. Ou seja, ele está considerando, pessoal, que o domínio da nossa imagem, ele vai ser considerado aqui, ó, no primeiro quadrante apenas, tá bom? Porque ele está falando que vai de 0 até π sobre 2. Beleza. Assinada a opção que indica o comprimento do menor intervalo que contém todas as soluções da desigualdade. Galera, nessa desigualdade, quando ele fala todas as soluções, dentro do primeiro quadrante, tá bom? Porque pode acontecer provavelmente de ter solução nos outros quadrantes, porém, como ele limitou o intervalo do domínio, então é só no primeiro quadrante. Galera, para fazer essa questão, olha só, foi colocada aqui uma dica e aqui a gente vai apenas ter que aceitar, falou? Você vai ter que aceitar que isso aqui é válido, que é o cosseno ao quadrado do arco metade. É 1 mais cosseno de x sobre 2. Não vamos abrir espaço aqui para demonstrar essa igualdade, tudo bem? Mas tem como você demonstrar trabalhando com a ideia do arco duplo e da soma e subtração de arcos. Então, a gente vai aceitar que isso aqui é válido, falou? Uma outra coisa que você vai ter que lembrar é o seguinte, olha só, eu vou escrever aqui. Lembra que na tabela trigonométrica, seno, por exemplo, de 60 graus, não é igual ao cosseno de 30, não são o mesmo resultado? O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 também é a raiz de 3 sobre 2, tá? Por que isso acontece? Acontece primeiro, está no primeiro quadrante. E o seno e o cosseno, os arcos que o representam, são complementares. Então, eu posso escrever de forma geral o seguinte, ó. Olha só. Posso falar, vamos chamar o x aqui de 30. Então, eu posso falar que o seno de 90 graus menos 30 não vai dar 60? Aqui, ó, não vai dar 60, 90 menos 30? Aí eu chamei o 30 de quê? De x. Pronto. Então, eu posso afirmar isso aqui, ó. Tá bom? Mas aí eu vou trocar o 90 graus pela representação em radianos. Vamos botar aqui, ó, π sobre 2. Então, podemos afirmar que seno de π sobre 2 menos o arco do primeiro quadrante é igual ao cosseno. E a mesma coisa eu posso falar que o cosseno também de π sobre 2 menos um arco x do primeiro quadrante vai ser o seno. Beleza, galera? Aí daqui, ó, se eu fizer uma divisão um pelo outro, ou seja, se eu fizer isso aqui, ó, dividir seno pelo cosseno. Seno dividido por cosseno não é tangente? Tangente. De π sobre 2 menos x. E se eu divido cosseno por seno não é cotangente? Então aqui também temos essa relação da tangente e da cotangente. Falou? Essa relação da tangente e cotangente a gente vai usar bem aqui, ó. Beleza, pessoal? E essa parte aqui, ó, isso aqui, a gente vai usar aqui, ó. Falou, pessoal? Então, para termos espaço, vamos colocar aqui, vamos selecionar essa partezinha aqui. Opa, eu sei que vai dar um probleminha, então deixa eu selecionar de novo aqui. Agora, não. Ô, dificuldade, agora sim. Aí, ó. Vamos lá. Eita. Legal. Pessoal, então, vamos nessa, hein? Começou. Vou ter meio. Tangente de π sobre 2 menos x é a cotangente. Mas, menos raiz de 3. Eu vou anotar, deixar anotado esse secante aqui, ó, ao lado, tá? Que tá multiplicando. Vezes. Quem é
cosseno ao quadrado do arco metade. Tá aqui em cima, ó, 1 mais cosseno de x sobre 2. Então, 1 mais cosseno de x sobre 2, que está sendo subtraído por meio. Isso maior ou igual a zero. Galera, olha só. A secante é o inverso do cosseno. Se você não lembra, secante é o inverso do cosseno. Então, aqui eu vou escrever, ó, meio da cotangente de x menos raiz de 3 vezes a secante, que é o inverso do cosseno. Aqui dentro tem uma subtração que envolve frações do mesmo denominador. Então, eu posso manter o denominador 2 e somar os numeradores. Mas você vê que 1 somado com menos 1 dá 0. Então, eu posso falar que só sobra o cosseno de x. Maior ou igual a 0. Feito isso, podemos aqui, ó, dividir cosseno com cosseno. E aí, vai nos restar meio da cotangente de x menos raiz de 3 sobre 2. Maior ou igual a 0. De boas? Pessoal, se eu multiplicar todo mundo aqui por 2, eu vou eliminar esses denominadores. Então, vai ficar cotangente de x, eliminar não, né? Vai dar 1 menos raiz de 3 maior ou igual a 0. Pessoal, lembra que cotangente é o inverso da tangente. Então, podemos escrever 1 sobre a tangente de x maior ou igual a raiz de 3. Beleza? Eu já mandei o raiz de 3 para o lado direito. Galera, se eu fizer a inversão da tangente, eu também posso fazer a inversão do raiz de 3, tá? Ou seja, se eu escrevo 1 sobre tangente sendo tangente de x, então esse raiz de 3 fica 1 sobre raiz de 3. Falou? Eu tenho que inverter. Aqui é a mesma coisa que está 1. Se eu inverto aqui, eu inverto aqui. E quando isso acontece, a desigualdade também ela é invertida. Tudo bem? Racionalizando, você vai ter aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. E aí, fazendo uma análise agora nessa desigualdade, galera, qual é o arco da tangente que dá raiz de 3 sobre 3? Lembra lá naquela tabela trigonométrica que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, qual é o arco que me dá um valor da tangente sendo a raiz de 3 sobre 3? 30 graus. Então, isso aqui, ó, esse arco x, ele vai ser maior que 0 e menor ou igual a 30 graus. Tudo bem? 30 graus, pessoal, em radiano é π sobre 2. Ô, idiota, não, π sobre 6. Falou? Então, o que significa, como é que vai ser a nossa resposta? Olha, ele fala aqui, ó, assinale a opção que indica o comprimento do menor intervalo que contém a solução. A solução, pessoal, está aqui, ó. Vamos colocar aqui 30 graus. Beleza? Vamos considerar que está aqui o arco o eixo da tangente. Tá aí o eixo da tangente. Essa medida aqui é o raiz de 3 sobre 3 e ele quer os valores menores ou iguais a raiz de 3 sobre 3. Quem vai proporcionar isso? O ângulo de 0 até π sobre 6. Valores maiores que 0 até π sobre 6. Beleza? Então, a nossa resposta, o comprimento é exatamente de 0 a π sobre 6, é π sobre 6. Então, nossa resposta aqui, ó, letra D. Beleza, galera? Então, essa foi a questãozinha aí do nosso material. Vamos para a terceira questão. Na 3, pessoal, é uma questão bem trabalhosa, tá? Vai ter um momento que a gente vai cair numa expressão da nossa função fx, em que a gente vai ter que usar o prostaférese. Não é muito comum, é uma expressão
extremamente difícil de lembrar, de poder trabalhar, e não vamos entrar no detalhe da sua demonstração, tá? Apenas vamos usar ela pronta. Galera, nessa questão ele quer saber qual o conjunto imagem e qual é o período desta função. É bem diferente das funções que você trabalha quando mexe com conjunto imagem, período, domínio, né? Bem diferente. Porque é bem difícil essa expressão 2 seno ao quadrado do arco triplo, 3x, mais seno de 6x, olha só a complexidade, menos 1. Então, é uma função extremamente complicada, extremamente trabalhosa. E aí, o que nós temos? Olha só. Desta função, primeiro a gente vai dar uma organizada, tá? Então, temos que fx é igual a 2 seno ao quadrado de 3x mais seno de 6x menos 1. Vamos dar uma organizada aqui nessa função e vamos escrever da seguinte forma. Eu vou pegar esse menos 1 aqui e escrever ele primeiramente. Então, menos 1 mais 2 seno ao quadrado de 3x mais seno de 6x. Beleza? Olhando para esta parte aqui, ó, esses dois termos, eu vou colocar o negativo em evidência. Ao colocar o negativo em evidência, vai ficar 1 menos 2 seno ao quadrado de 3x, que é o nosso arco, mais seno de 6x. Pessoal, olha só. O que a gente vai ter aqui? Vou mudar de cor. Essa partezinha aqui a gente vai substituir por uma outra expressão. Que expressão é essa? Tenta lembrar que lá no arco duplo do cosseno, lembra que o arco duplo do cosseno você tem 3 maneiras de representar ele. Uma das maneiras do arco duplo é 1 menos 2 seno ao quadrado do arco. Beleza? Essa aqui é uma das maneiras de representar seu arco duplo. Tá vendo que tá um pouco parecido? Ó? 1 menos 2 seno ao quadrado, 1 menos 2 seno ao quadrado. O que está diferente é o 3x e o a, que são os argumentos, que são os arcos. Mas olha só, se eu dobro aqui, ó, perdão, se eu triplico no a, então eu triplico aqui no 2a, tudo bem? Se eu multiplico aqui por 3, então aqui também fica por 3. E a gente vai ter cosseno de 6a é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de 3a. Beleza? E aí, no lugar desse a, eu vou colocar x. Tudo bem? No lugar do a, vou colocar x. Então, quer dizer que eu posso escrever essa função assim, ó. Fx igual a menos 1 menos 2 seno ao quadrado de 3x é cosseno de 6x, tá? Cosseno de 6x mais seno de 6x. Tá aí. Beleza? Aí, galera, olha só. Eu só vou dar uma organizada novamente. E aqui, ó, vai ficar a função fx é igual a seno de 6x menos cosseno de 6x. Beleza? Bom, quando a gente trabalha com uma função em que aparece seno e cosseno nela, aqui apareceu no início seno, né? Mas um está ao quadrado, o outro não está ao quadrado. Então, você tem que manipular a função, a expressão que representa ela, para poder chegar numa expressão mais simples de análise. Aqui ainda está bem complexo essa expressão seno 6x menos cosseno 6x, para você falar quem é o domínio e quem é a imagem, quem é o período da função. E aí vamos lembrar do seguinte, ó, que falei lá na questão número 2, se você lembra que seno e cosseno
que são complementares dentro do primeiro quadrante, temos isso aqui, ó. Na questão 2, não é? Aí, se eu troco o x, o arco do x, ao invés de ser x, vai ser 6x. Então, aqui vai ficar sendo 6x, tá bom? Se você quiser tirar a prova real, você desenvolve isso aqui, ó. Π sobre 2 é 90 graus. E aí, vou até botar 90 aqui, ó. No lugar do π sobre 2, eu vou botar 90, tá? Se você desenvolver essa diferença de arcos do seno, você aplica lá seno A, cosseno B, cosseno A. E o sinal daqui é o mesmo que vem de lá. A gente já fez isso numa aula passada, tá? Você vai chegar nesse resultado do cosseno de 6x. Então, no lugar do cosseno de 6x, eu vou escrever isso aqui, ó. Seno de 90 menos 6x. Para trabalhar com esse seno também. Então, como é que vai ficar, pessoal? F de x é igual a seno de 6x menos... Então, no lugar do cosseno de 6x, eu vou escrever seno de 90 menos 6x. Beleza? Pessoal, é aqui que vem a parte mais complicada, mais difícil. Por que que ela vai se tornar tão difícil? Ó, não vai adiantar você querer desenvolver isso aqui. Porque aí vai aparecer um cosseno e a nossa função vai ficar com seno e cosseno. E a gente não vai entrar tipo num looping. Não vai conseguir sair do mesmo lugar. Para resolver essa questão, a única forma que eu vejo, pode ter outras, se alguém tiver, massa, manda mensagem aí, deixa no comentário, falou? Que tem uma outra forma de sair da solução dessa função que está aí aparecendo para vocês. Essa daqui. Então, como é que a gente desenvolve essa questão? Eu vou chamar isso aqui, ó, de A e esse arco aqui de B. Tá bom? Tem um matemático chamado de... O nome dele é Prostaferese. Ele, no desenvolvimento dos arcos, da soma de arcos, subtração de arcos, arco duplo, do seno e cosseno, conseguiu chegar em várias expressões para mudar a representação, para facilitar em situações bem complexas na sua solução. E uma delas é isso aqui, ó. Depois é só você digitar na internet, tá, pessoal? Prostaferese, que você consegue encontrar demonstração. Aqui a gente não tem o tempo viável para trabalhar com isso. Então, ele afirma que se eu tiver a subtração do seno de dois arcos, eu posso escrever essa subtração sendo 2 vezes seno de A menos B sobre 2 vezes o cosseno de A menos B sobre 2. E aí, foi o que eu falei lá no início dessa gravação, pessoal, que a gente vai ter que o quê? Aceitar que isso aqui é válido, tá bom? Tem demonstração que mostra o porquê disso aqui. Então, a gente vai usar essa ideia, isso aqui, pessoal, ó, estou marcando de laranja, beleza? Vamos usar esse cara nessa parte de laranja, tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Nossa função fx é igual 2 seno, então 2 seno, A menos B. A menos B, o A é o arco 6x e o B é o arco 90 menos 6x. Então aqui, ó, vou escrever assim, ó. O A é 6x menos o B, que é 90 menos 6x. Isso sobre 2. Não vai ter espaço, eu vou... Eu vou dar uma deslocada aqui, tá, pessoal? Que não vai ter espaço aqui. Vou botar embaixo. Beleza. Vezes
o cosseno de A menos B sobre 2. O A é 6x e o B... eu botei errado aqui, pessoal, não é menos não, ó. Aqui é mais, tá? Então, aqui é mais. Tava vendo que tava ficando igual ao anterior e não pode ficar igual. Então, cosseno de 6x mais o B. O B é 90 menos 6x sobre 2. Beleza. Então, daqui, pessoal, vai ficar 2 vezes seno. Pessoal, 6x menos 6x dá 6x mais 6x, dá 12x. 12x menos 90 graus sobre 2. Vezes o cosseno. Aí aqui você tem que 6x menos 6x dá 0. Vai ficar 90 sobre 2, que é 45 graus. Beleza. E aqui, galera, ó, nossa função vai ficar 2 vezes seno de 6x menos 45 graus cosseno de 45. Pessoal, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Vai ficar 2 vezes seno de 6x menos 45 graus vezes raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente pode dividir esse 2 do numerador com 2 do denominador. E aí a gente consegue reduzir aquela função lá no início com a cara muito feia para uma expressão bem reduzida. E agora a gente consegue dar a resposta que ele vai estar pedindo. Olha que beleza. O que ele quer aqui, galera? Ele quer a imagem e o período, beleza? O período é fácil, porque lembra que no período, pessoal, da função seno e do cosseno, o período é 2π sobre o coeficiente do argumento. Quem é o coeficiente do argumento? 6. Então, aqui fica 2π sobre 6. Nosso período vai ser π sobre 3. Então, eu já tenho uma das respostas que é π sobre 3 nosso argumento. Argumento não, desculpa, nosso período. Então, aqui, ó, lá nas opções, tem que ter π sobre 3. Beleza? Então, a nossa resposta ou é a letra C ou é a letra D. É uma das duas, C ou D. Porque tem o π sobre 3, que é o período. Agora, a imagem. Pessoal, lembra que o seno e o cosseno, o valor máximo que eles podem obter, não é menos 1 e 1? Lembra que o seno, o valor máximo e o valor mínimo dele não é menos 1 e 1? Então, lembrando disso, a gente pode afirmar o seguinte, ó, que seno de 6x menos 45 graus, ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1. Falou? Maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Tudo bem? Então, aqui é a imagem da função seno. Se eu multiplico toda a desigualdade por raiz de 2, aí vai ficar menos raiz de 2 menor ou igual seno. Opa, tem que multiplicar por raiz de 2, seno de 6x menos 45, menor ou igual a raiz de 2. Então, pessoal, aqui nessa nossa função, ó, aqui na nossa função, quem é a imagem dessa função? A imagem dessa função, a imagem da função, vai ser de menos raiz de 2 a raiz de 2. Ou seja, essa aqui é a imagem da função. Menos raiz de 2 até raiz de 2 com período π sobre 3. Nossa resposta, então, vai ser... Cadê? Letra C. Beleza? Então, é uma questão bem complexa, pessoal. Mais curta que a primeira, né? Nem se compara com a primeira, mas bem complexa. Tá bom? É isso aí, valeu. Espero que você tenha compreendido a nossa solução. Mate Japa na área. Até mais breve, pessoal. Um abraço.